Sejam bem-vindos, cartomaluquinhos, cartodinhos. Eu sou o Patinhas, só tá trazendo as dicas pro meio-campo da rodada 30. Seja muito bem-vindo ao Cartologia. Tá aí nossas dicas seguras. A gente vai de Vina e Johan. Aprendi! E Raul do Bragantino. Se está chegando agora, se prepara para muita análise diferenciada, embasamento estatístico e mais que tudo bom humor. Confere o nosso Insta no @cartologiafc e também o nosso Telegram. Cara, se está chegando agora, se não é inscrito, aproveita porque eu juro que se você gosta de cartola e gosta de analisar dados, está no lugar certo. Antes da gente falar das dicas moderadas e ousadas, vamos falar do nosso mapa do confronto, tá? Se tiver alguma dúvida, confere no link aqui na descrição que leva o nosso episódio de matemática, a gente explica direitinho quais são os cálculos por trás de cada um deles. Mas, para os veteranos, você já sabe, a gente sempre procura ali na zona verde quais as nossas oportunidades, por isso a gente vai trazer opções do Vasco. Gente, conforme você já viu, o Johan vai ser a nossa dica segura. O Galo ali tá nos melhores termos entre pontuação média cedida pelo adversário e pontuação executada. O Galo em casa tem uma excelente tradição. Vamos estar buscando algumas pecinhas ali do Ceará. Quais os lugares talvez a gente esteja evitando, tá? Ficam como alguns sussurros cartológicos. Alisson dos Santos vem de boas pontuações regulares, assim, criando uma boa sedimentação ali de desarmes e faltas. Matheus Galdesani, só que, cara, o que acontece? O Galdesani tá com muita falta cometida. Absurdo. Esse, o saldo de faltas dele tá ruim e a conversão de cartões amarelos por falta dele tá muito alta. A gente vai dar uma segurada. Vamos estar, obviamente, trazendo uma opção do Mengão. A gente não tá indo na opção que os dados mais sugerem, mas a gente vai ter que fazer um pouco do balanço ali e colocar uma dica um pouco mais ousada. Inclusive, cara, a gente vai com dois nomes do Ceará, porque foi um pouco prevalecente as oportunidades do Ceará. Só que um nome é um pouco mais finalizador, que já conhece o Vina, o outro é um pouco mais desarmador. Vamos partir então para explicar, então, confirmar qual é a nossa duplinha de zaga que a gente vai estar pensando em. Zaga não, meio campo. Errou, Patinhas. Cara, o confronto é um dos mais suaves? Não é. Se você olhar o Bragantino, o único meio campo que imitou jogando contra o Bragantino como Bragantino visitante foi o Diego fazendo 8.5 na rodada 16. Tanto que você vai ver que a média recente cedida está em 1,42. Só que, cara, o Ceará em casa já teve um histórico avassalador e vem num momento muito bom. Vina vem jogando seu melhor futebol e Fernando Sobral tem uma característica de despontar nos desarmes. Sobral já meteu 12 pontos na rodada 15, 4.2 e 6.6. E ele é o batedor de pênalti atual do Ceará. Tendo dito isso, se a gente olhar o radar, a gente tem, e aí por isso que a gente vai estar trazendo os dois, tá? Oportunidades verdes para desarme e finalização para fora, com o Ceará cedendo acima da média assistências e faltas sofridas. Se você olhar o Vina, ele está acima da média em gols e finalizações, que é o perfilzão dele, ele não é tanto o cara que toma falta, né? O cara que faz o desarme, é o finalizador e um excelente garçom, uma média de uma assistência a cada 5 jogos jogando em casa. Apesar dele não sofrer tantas faltas, ele não comete muito também. O saldo ainda está negativo, mas não tanto. Se você olhar a distribuição, cara, o Vina, ele é um rei fora de casa. Um rei. Você vê, cara, ele jogando fora de casa passou dos 5 pontos em 81 das ocasiões. 81% das ocasiões. É absurdo. Em casa, ele nunca negativou, mas você vai ver que tem uma prevalecência ali entre 0 e 5 pontos. Contudo, já houve um passado um pouco mais distante que o nosso meninão passou de 8 pontos em casa. Olhando o gráfico da esquerda, você talvez fique bolado, mas novamente, um cara que é composto de tantas finalizações por jogo, é um cara que é mais seguro para você colocar do que um cara que depende de gol. Se ele não fizer gol, ele não consegue render bem. E aí, pelo outro lado, a gente vai pelo Sobral. Cara, o Sobral em casa tá com uma média de 3,61 desarmes por jogo, sofrendo um pontinho por finalização e cometendo 0,92. O que eu tô pensando? Se o Sobral consegue confirmar a média de desarmes dele e faz 2 finalizações, são 5 pontos. Garantido. E a chance dele, do pênalti, ele conseguir ampliar o gol. Novamente, aqui a gente está brincando muito de imaginação, mas tendo em vista que ele vai estar jogando com um time que cede mais desarmes acima da média do campeonato, para ser mais exato, está cedendo em torno de 15% mais desarmes do que a média do campeonato para os meios campistas, a gente vai na nossa peça desarmadora. Ele em casa é o ápice da regularidade, velho. Aqui, ó, 2 desarmes, 4 desarmes, 5 desarmes, muito constante. Se você olhar do ponto de vista da distribuição da mitagem, ele em 45% das ocasiões passou dos 5 pontos, também nunca negativando. Uma dupla que tem um confronto favorável e o Ceará fazendo essa vitória aí tem tudo para se safar do rebaixamento.
Só que se tem opção de um lado, tem opção do outro, e se aqui a gente quer dica segura, não tem como a gente ignorar também o potencial de desarme do nosso querido Bragantino pelos pés de menino Raul, que inclusive tem feito uns golzinhos e assistências. Cara, do ponto de vista do Ceará, tiveram dois bons, assim, meio-campistas fazendo pontuações ali, tá? Marlon Freitas e Edenilson subiram nos rankings deles depois de enfrentar o Ceará, tanto que a média recente cedida tá acima da média geral. Só que o Braga também não é tão avassalador assim no seu meio-campo. Explica, Patinhas. O Raul, cara, já foi o maior pontuador meio-campista em 4 das ocasiões, sendo que em 2 delas só com seus desarmes. Se a gente olhar a distribuição, o Ceará não cede desarmes acima da média, mas, cara, o Bragantino tá batendo quase 50% mais desarmes executados do que a média do campeonato. Se por um lado cedia e executava, aqui tá executando muito. E por isso a gente vai com o nosso menino Raul. Ele tá com uma assistência a cada 10 jogos, não é o garçom do time, mas o cara tá com 4,5 desarmes por jogo, avassalador, tá com um saldo de faltas positivo, apesar de estar batendo um pouco, só que não tem cartões amarelos jogando fora de casa, o que releva ainda o ponto tático dele, e uma média de 1 gol a cada 10 jogos. Por isso, aqui são os meus 5 pontinhos para eu não me estressar. Ah, mas eu quero arriscar com todos. Arrisca, mas aí você vai se decepcionar. Olha isso, cara. 5, 4, 5, 3 desarmes. Absurdo. Pô, Matias, mas ele nunca vai passar de 1 milhão. Não, não vai, cara. Tanto é que se você olhar a distribuição dele, 70% das vezes é entre 0 e 5. Contudo, se você me garante um cara que faz 5 pontinhos, me dá mais liberdade pra gente colocar um lateral goleador, um zagueiro que vai muito mais pra área, colocar um Vina, mas eu preciso colocar um cara ali que, se tudo der errado, não vai fazer com que o nosso time, despenque. Para você que tá avançado em ligas clássicas, esse é o tipo de jogador que você tem que pensar no momento que você faz, cara. Faz a balança do risco aí. E aí a gente vai pro Atlético Mineiro, que vem numa fase muito, retomando as suas oportunidades, apesar dele não estar convertendo os resultados, tem feito bons jogos, especialmente pro Cartola. Mas tá tendo um Atlético Goianiense que já eternizou meio campista, sabe? Gabriel Sara fazendo gol com 12,2, Galdesani fazendo 10 pontos e o nosso Thiago Maia que tem feito uma recuperação. Esperamos que ele mantenha a sua recuperação acelerada, fazendo 8,6. A média recente cedida está em 2,21 para um Galo que está executando 3,22 recentemente, um geral de 3,52. Se você olhar as oportunidades aqui, é mais para o perfil finalizador garçom, só que a gente vai para o perfil finalizador goleador com o nosso menino Johan, atualmente um olimpiano, sim, atuando entre os top 30 da sua posição. O menino Johan está com uma média de 1 finalização todo jogo jogando em casa e 1 gol a cada 2 jogos, ou seja, um perfil goleador. Dado que a gente está indo com o Raul e o Vina, a gente tem a oportunidade de arriscar um pouco mais no que tem sido o homem do gol do meio de campo atleticano. Quais são os pontos de risco dele? Um cartão a cada 4 jogos, pouco arriscado, tá batendo muito, e o saldo de faltas dele negativo. Não por muito, mas tá negativo. Se a gente olhar a distribuição dele de casa, ele vem de 6,40 e 15,9. Eu sei que você pode ficar um pouco bolado, que até com gol esse maluco não conseguiu passar de 8 pontos, mas ainda assim, cara, olha a quantidade de finalizações que ele executou na última partida, não na última, mas na partida mais recente, e por isso que ele tá um pouco na nossa mente. 7,40 pontos só de finalização. É uma prevalecência e oportunidade absurda. Cara, e aqui a gente vai pro meio vascaíno porque o Coxa é uma mãe, velho. O Coxa é uma mãe. A gente falou isso na rodada passada e a gente vai falar nessa. Vina, 12. Nonato, 13. Arrascaeta, 15. Thiago Neves, 10. Johan, 15,9. Cara, desde a rodada 18, sempre teve um meio de campo adversário que passou de 10 pontos. Então, assim, a gente vai ter que tentar apostar no meio de campo do Vasco. Quais são as nossas opções lá? A gente está falando de um Andrei. O Benítez ainda não está confirmado, pelo menos ele não está como provável ainda. E o menino Andrei, cara, já foi um dos maiores pontuadores em mais de 6 das ocasiões vascaínas jogando dentro de casa. Se a gente olhar o que o perfil favorece, tudo, mas muito mais desarmador, goleador com oportunidades para garçons e finalizadores. O menino Andrei está acima da média em desarme, isso garante pontuações regulares dele, mas ele também está acima da média do campeonato para o número de assistências e gols executados aí. Saldo de faltas dele está negativo, mas também está acima da média em finalização. Tendo em vista, se a gente tivesse um Benítez com maior sequência de jogo, talvez a gente iria nele. Mas é o cara que mais tem se destacado. Ele jogando em casa passou dos 5 pontos em 40% das ocasiões, sendo que ele passou dos 3 pontos e já aí a gente abate 70%. Olha o que é legal no perfil de pontuação dele. Sempre desarmes perenes ali na parte de baixo e finalizações. Tudo bem que na rodada 26 não teve tantas finalizações, mas 4, 5.4, 10 pontinhos, isso ajuda a gente a ter um pouco mais de segurança entre escolher ele ou o Carlinhos ali
ali com o jogador mais errático. E por fim, para fechar, a gente vai numa dica ousada, e ousada vai ser o Mengão. E Patinhas, por que ousada é o Mengão? Eu vou explicar por quê. Goiás vem de excelentes jogos dentro de casa. 3 SGs nos últimos 3 jogos dentro de casa, conseguindo anular muito bem os times. Fato esse que se você ver ali, cara, o melhor pontuador nos últimos 3 jogos foi o Darlan, fazendo 4.7. Só que o Flamengo, que ainda está no páreo para o Campeonato Brasileiro, vem de resultados horríveis e tudo isso vai acumulando naquele nosso indicadorzinho que, agora vai. Esse agora vai, cara, ele tem até uma tradução muito lógica. O time ele aumenta a ansiedade, os jogadores tendem a se entregar mais e é difícil um time permanecer no topo por muito tempo e um time permanecer mal por muito tempo. Então essas correções é o que a gente sempre tenta acertar a virada aqui. Historicamente, se a gente estivesse falando do Flamengo fora de casa, quem a gente ia escolher? O Everton Ribeiro. E por quê? Everton Ribeiro é o melhor meio-campista nos últimos 2 jogos do Flamengo fora de casa, com 5 e 10 pontinhos, e já fez mitagens como na 17ª rodada contra o Corinthians, fazendo 19.8. Contudo, se a gente olhar o radar aqui, está favorecendo o finalizador e o sofredor de falta. E aqui a gente vai escolher o Arrasca. E por isso é ousado. Cara, o Arrascaeta jogando fora de casa, vou passar um pouco para frente, só passou de 5 pontos em 2 ocasiões. Foi na rodada 7 e na rodada 3. Depois disso, fora de casa, o Arrasca em 50% das vezes ficou entre 0 e 3. Contudo, ele é o cara que, se você olhar no gráfico de cima, na distribuição de pontos em casa, você vai ver que na rodada 26 e 28, que são rodadas recentes, ele passou dos 5 pontos. Tendo a análise empírica dos jogos, o Arrasca hoje está jogando mais do que o Everton Ribeiro. Se ele mantiver esse protagonismo, e ele já teve suas mitadas históricas aí jogando contra o Goiás, a gente vai estar colocando ele. Contudo, a ousadia vem de que o Arrascaeta jogando fora de casa não é necessariamente o melhor homem do Flamengo. Única e exclusivamente pelos dados, a gente iria pelo Everton Ribeiro. Mas, vamos falar do Arrasca. Ele está acima da média em gols, em finalizações. Faltas sofridas, apesar de ele não estar acima da média, o saldo dele está zerado. Ele não comete tantas faltas, não tem cartões amarelos nem impedimentos registrados jogando fora de casa. É uma boa opção tendo em vista as suas pontuações em casa e a gente está esperando que ele consiga retribuir. Novamente, não é um jogo fácil. Então, cara, a gente vai estar fechando com Vina, Raul e Johan. Quase Hiroan de novo. Nas nossas dicas seguras. Cara, o meio campo moderado, a gente vai de Fernando Sobral e Andrei do Vasco. Assim, 2 jogadores que têm suas características de desarme, mas já pontuaram com gols. O Sobral batendo falta e o Andrei por participação ofensiva. E a dica mais ousada, porque a gente não tem uma correspondência numérica imediata com o Arrasca. O certo seria o Everton Ribeiro. Mas tendo em vista as boas atuações em casa, a gente vai repetir a dica mais ousada como o Arrasca aí. Entre os sussurros cartológicos ficam o Alisson dos Santos, porque ele tem boas pontuações, mas o teto dele está baixo. Matheus Galdesani, que estaria aqui, mas infelizmente o número de faltas está muito exacerbado. Então, se você quiser apostar que ele não vai conseguir repetir a sua perenidade de cartões amarelos, pode colocar o menino Galdesani também. Se você gostou, por favor, deixa um like, comenta aí qual é o seu meio campo, se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente a chegar a outros cartoletos, continuar crescendo cada vez mais. Confere a gente no Insta, no @cartologiafc, que a gente vai divulgando sempre um material bem legal, grande parte das nossas análises vai pro Insta e vai pro Telegram, que a gente divulga 100% das nossas análises lá no Telegram. É só você baixar, é de graça, quem não tem plano de sócio, não tem que gastar R$1 milhão, cara, é de um cartoleiro para o outro. Então, como sempre, e mais uma vez, vai Cartolinha!